As constelações do Sistema Solar são devidas à visita de uma estrela estrangeira? As últimas descobertas sugerem que bilhões de anos atrás, um hóspede estelar voou tão perto do nosso sistema doméstico que mudou as trajetórias de milhares e milhares de pequenos corpos celestes. E possivelmente alguns deles foram arrancados de suas órbitas transnetunianas e arremessados para o interior do Sistema Solar, onde foram finalmente capturados pelos grandes gigantes gasosos como luas. Mas isso não é tudo. Outra teoria empolgante agora está apresentando a ideia de que nosso sistema doméstico foi formado em primeiro lugar por uma quase colisão com outra estrela. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Sim, e depois? Quando pensamos em nosso sistema solar, frequentemente assumimos que ele termina no planeta mais externo conhecido e, portanto, em Netuno. Mas, na verdade, essa ideia não corresponde à realidade astronômica, porque, de fato, muito além da órbita de Netuno, existem duas áreas igualmente remotas e extensas, o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort, que são consideradas os locais de origem dos cometas. E Suzanne Fausner, do Centro de Pesquisa ULIC, sabe que isso não é de forma alguma uma coleção esparsa de detritos cósmicos. Pelo contrário, vários milhares desses objetos transnetunianos já foram descobertos. Mas de tempos em tempos, o conhecimento também é ligado a um mistério de nível mais alto. E assim acontece que as órbitas excêntricas desses objetos, que são inclinadas em relação ao plano planetário, são há muito tempo um mistério não resolvido. Felizmente, agora temos a tecnologia para resolver os mistérios não resolvidos do nosso tempo digitalmente. Mais especificamente, Pausner e seus colegas da Universidade de Leiden, na Holanda, realizaram mais de 3.000 simulações de computador para descobrir a causa das órbitas incomuns e descobrir se as estranhas características orbitais dos objetos transnetunianos poderiam ser rastreadas até a influência de outra estrela. E eles foram bem sucedidos. O ponto principal para os astrofísicos era que um único sobrevoo próximo de um visitante estelar é de fato capaz de explicar as órbitas estranhamente inclinadas e excêntricas dos corpos celestes transnetunianos. Isso se aplica até mesmo àqueles objetos que estão, para dizer o mínimo, muito distantes, como o planeta Não Sedna, descoberto em 2003, que, em sua jornada pelo espaço, chega a 1.000 unidades astronômicas do Sol. Só para recapitular, uma unidade astronômica é a distância média entre o Sol e a Terra, ou cerca de 150 milhões de quilômetros. E o fundo daqueles objetos que se movem em órbitas quase perpendiculares às órbitas planetárias também pode ser plausivelmente explicado com a ajuda de uma passagem próxima de uma estrela. No entanto, o mesmo se aplica aos corpos celestes 2008 KV-42 e 2011 KT-19, que viraram manchetes astronômicas após sua descoberta porque se movem na direção oposta aos planetas mais próximos do Sol do que a Voyager. Mas como exatamente a passagem da estrela aconteceu bilhões de anos atrás? E como era o corpo celeste correspondente? Bem, a esse respeito, Fausner afirma que a natureza do atual sistema solar externo pode ser melhor explicada pelo sobrevoo de uma estrela com uma massa de cerca de 0,8 massas solares. Além disso, a simulação mostrou que a estrela passou em um ângulo de cerca de 70 graus em relação ao plano planetário e a uma distância do Sol de cerca de 16,5 bilhões de quilômetros. Ou, para colocar de outra forma, o estranho radiante estava mais perto do Sol do que as duas sondas Voyager estão agora. De fato, as Voyager 1 e 2 já se moveram para 24,65 e 20,61 bilhões de quilômetros de distância da nossa estrela hospedeira. E como é bem sabido, eles estão atualmente explorando o misterioso mundo do espaço interestelar. Este fato é ainda mais notável quando consideramos que as sondas gêmeas, que são idênticas em construção, na verdade só partiram para o espaço em 1977 para estudar os membros externos do nosso sistema planetário. E enquanto faziam isso, também deveriam adicionar inúmeras novas luas aos mapas estelares nos reinos dos planetas gasosos. E agora sabemos que Júpiter, Saturno e companhia são às vezes acompanhados por luas que não poderiam ser mais estranhas. Basicamente, os especialistas assumem que a lua da nossa Terra e muitas outras luas foram formadas junto com seus planetas. Por esta razão, eles também orbitam seus pontos fixos planetários prograde, o que significa nada mais do que seguir a direção de rotação de seu planeta. No entanto, isso não se aplica a todos os satélites naturais. Júpiter e Saturno são acompanhados por um número surpreendentemente grande de luas que se comportam irregularmente e orbitam seus planetas retrógrados, ou em outras palavras, para trás, se preferir. E embora isso geralmente também ocorra em órbitas elípticas altamente inclinadas, o padrão rotacional ali está firmemente em mãos retrógradas. No caso de Júpiter, os astrônomos contam um total de 71 satélites que se movem na direção oposta à rotação do planeta, e apenas 16 luas prógradas. Para Saturno, a distribuição prógrada-retrógrada é de 100 a 22.
E para Urano e Netuno, a proporção de satélites irregulares excede significativamente a dos regulares. Mas como isso pode ser explicado? Como é que encontramos tantas luas aqui que diferem tanto do padrão esperado? Bem, de forma bem simples, os pesquisadores suspeitam que as luas retrógradas não viram a luz cósmica do dia junto com seus planetas, mas foram capturadas por ele somente mais tarde em detalhes. É concebível que o lar original desses companheiros especiais seja no cinturão de Kuiper. Por outro lado, no entanto, isso também significa que algo deve ter feito com que os corpos celestes perdessem seu status de objetos transnetunianos e se tornassem luas em vez disso. Mas o que? A chegada das luas bem, há algum tempo. A resposta a essa pergunta provavelmente teria sido por meio da migração de Júpiter e dos outros planetas exteriores. Consequentemente, Júpiter em particular pode ter passado pelo sistema solar primitivo como uma bola de demolição planetária, agitando completamente a estrutura existente. Mas, sem surpresa, Suzanne Fousner também aponta para a hipótese da visita estelar no caso das luas retrógradas. Por um lado, está na natureza das coisas que um corpo celeste com 0,8 massas solares teria desencadeado uma enorme turbulência gravitacional. E, por outro lado, essa suposição também coincide com os resultados das simulações de computador. Em princípio, o caos estelar pode ter catapultado a maioria dos objetos na região externa do sistema solar ainda mais para fora, ou mesmo completamente para fora do nosso mundo natal. E ainda assim o modelo também mostrou que 7,2% dos objetos transnetunianos foram catapultados para dentro. Em detalhes, estamos falando aqui de até 10 milhões de objetos de 100 km de tamanho, ou até 10 mil objetos maiores que 1000 km. E o ponto principal é que é possível que alguns desses objetos tenham sido capturados gravitacionalmente pelos poderosos planetas gasosos e capturados como luas. Esta hipótese também coincide com a distribuição prógrada-retrógrada mencionada acima. Na região de Júpiter, os objetos transnetunianos tinham cerca de 30 vezes mais probabilidade de acabar em uma órbita retrógrada do que em uma órbita prógrada. Em Saturno, era cerca de 20%. E embora a maioria dos novos satélites tenha sido posteriormente ejetada de suas órbitas, luas estabelecidas o suficiente permanecem para explicar a existência dos satélites irregulares hoje. Como uma estrela roubou o jovem sistema solar, como podemos ver, as grandes questões sobre o sistema solar não necessariamente exigem inúmeras respostas complicadas. E de acordo com os pesquisadores, o verdadeiro fascínio do modelo de visitas estrelas está precisamente em sua simplicidade. Afinal, ele é capaz de resolver toda uma série de mistérios cósmicos com apenas uma causa. Em detalhes, no entanto, essa passagem estelar não é de forma alguma única que Suzanne Fousner já estudou, como ela e sua equipe descobriram alguns anos atrás. Há também evidências de que o jovem sistema solar escapou por pouco de uma catástrofe e foi significativamente alterado no processo. Mais de 4 bilhões de anos atrás, uma estrela com massa entre 0,5 e acredita-se que uma massa solar tenha passado pela borda externa da nebulosa solar. Acredita-se que o corpo celeste brilhante tenha se aproximado do nosso jovem Sol a 100 unidades astronômicas, cerca de 3 vezes a distância entre Netuno e o Sol. E quando a estrela passou pela borda da grande nuvem de acreção solar de 150 unidades astronômicas, ela rasgou parte do material de lá com ela. E, finalmente, é possível explicar muitas peculiaridades do sistema solar externo de hoje contra o pano de fundo desse ataque estelar. Embora, como mencionado, milhares de corpos celestes já tenham sido identificados lá, modelos astronômicos na verdade sugerem que muitos outros objetos devem estar espreitando além de Netuno. A esse respeito, Fousner e seus colegas até assumem que a massa da região do cinturão de Kuiper foi reduzida para cerca de 1% de sua massa original como resultado do sobrevoo. Além disso, a passagem estelar não só explica a órbita excêntrica e a inclinação de muitos objetos transnetunianos contra o plano planetário, mas também a proporção de massa de Netuno e Urano, bem como a existência de duas populações separadas de corpos celestes no cinturão de Kuiper. De acordo com os cálculos do modelo dos pesquisadores, a probabilidade de um sobrevoo estelar tão próximo é de 20 a 30%. E, aparentemente, apenas um corpo celeste é suficiente para explicar as características do sistema solar, de órbitas estranhas a luas retrógradas e prógradas. E embora tenhamos discutido os termos prograde e retrógrado em detalhes hoje, degrade infelizmente foi um tanto negligenciado. Mas se você acabou de se divertir com nosso vídeo, você definitivamente deveria clicar no botão curtir e se inscrever agora. Por favor, torne-se parte da nossa comunidade para se manter atualizado de agora em diante. Vejo você em breve.